Espaço Sorran de Terapia Holística. Bem-vindos ao curso livre online EAD de Florais de Bach. Meu nome é Ângela Marreiro Mirabê, sou fisioterapeuta, sou especialista em acupuntura pelo Incisa, IMAN, sou mestra em acupuntura pela Universidade de León, de Madrid. Sou especialista em fisioterapia cardiovascular e respiratória. Sou terapeuta holística de coração e de estudo por anos. Sou terapeuta floral, auriculoterapeuta, cristaloterapeuta, cromoterapeuta, reikiana, shiatsu terapeuta, reflexóloga, né? E tenho uma verdadeira paixão pelas terapias energéticas. A intenção de dar esses cursos online, EAD, é proporcionar aos alunos a oportunidade de estudar os cursos que são oferecidos presenciais pelo Espaço Sorran e na comodidade da sua própria casa, né? Nesse curso, a gente vai passar, é um curso longo, nós vamos passar momentos agradáveis, onde a gente vai estudar 38 essências, que são as 38 essências do Dr. Eduard Bach, dos florais de Bach. Nós vamos vivenciar todas as emoções possíveis, às vezes, e nos identificar com algumas. É um curso que eu costumo dizer para os meus alunos que, primariamente, é um presente ao terapeuta para que ele possa cuidar do seu próprio jardim antes de poder abordar o jardim dos vizinhos, que são os nossos clientes, são os nossos pacientes, né? São os nossos cooperados, são os nossos parceiros energéticos na nossa lida diária. Então é um curso que primariamente é um presente para vocês. Eu solicito aos alunos que estejam estudando numa plataforma EAD, que coloquem ao lado do seu computador um bloquinho de anotações para que ele possa ir anotando os principais florais que tenham identificação direta com a sua personalidade, justamente para ir começar a se tratar e tratar também as pessoas próximas primeiro, e depois você pode ir estendendo isso para os seus pacientes, né? O certificado vai habilitá-lo, capacitá-lo e habilitá-lo para a terapia floral. E eu espero que vocês gostem da jornada que está começando com mais um curso à distância do Espaço Sorran de Terapia Holística. Nesse primeiro módulo, nós vamos trabalhar introdução, histórico e definição da terapia floral. Então, nós vamos falar bastante de história, principalmente do fundador, né? É uma história muito bonita, é uma história muito iluminada. Os florais de Bach, gente, é um presente do universo, né? Um presente de Deus para nós terráqueos, nós do planeta Terra, né? E teve como canal uma pessoa muito especial chamada Eduard Bach. Filosofia da terapia floral. E essa filosofia, ela é estendida a outras características, outras escolas de terapia floral. Nós temos escolas de florais de Minas, de florais de Saint-Germain, de florais da Califórnia, de floral de pedras. Nós temos diversos tipos de escolas que vieram após a terapia, a escola Bach, né? Que a escola Bach é a escola que iniciou todo esse estudo, todo esse projeto e toda essa fundamentação em cima da seguinte filosofia, onde a saúde é a nossa herança, nosso direito, é a completa e total união entre alma, mente e corpo. Isso não é um ideal longínquo e difícil de alcançar, mas tão simples e natural que muitos de nós negligenciamos. Isso é uma frase do Dr. Eduard Bach, em 1930. É isso mesmo, gente. Nós temos o direito de ser saudáveis e felizes, né? Isso não é um ideal longínquo, uma coisa difícil em que eu tenha que sofrer muito para chegar até lá. Ela está à nossa disposição de uma forma tão simples que a gente não consegue, às vezes, enxergar de tão simples que é.
tá? A terapia floral, gente, ela é uma terapia muito simples e extremamente eficaz. As coisas não precisam ser complexas para serem eficazes. Nós temos copo de água, que é o principal carreador energético do universo, né, do nosso planeta, pelo menos. Eu não vou falar do universo, porque eu não tenho conhecimento dos outros planetas. Mas do nosso planeta, a água é o maior carreador energético. E ele é simples, de fácil acesso e gratuita, né? Então vamos começar introduzindo o que seria, né, o conceito e o fundamento da terapia floral de Bach. Apenas uma vasilha de vidro ou cristal transparente, cheia de água pura de fonte, recoberta de flores frescas, deixadas sob a luz do sol por algumas horas. Que cura podem nos oferecer verdadeiramente esses remédios preparados de forma tão simples no laboratório da natureza? Gente, vocês vão ver no meu curso a gente falando de remédios, né? E na realidade é terapia floral. Por que nós falamos no curso de florais de Bach a nível de remédios? Porque o doutor Eduardo Bach era médico. E no conceito dele, as essências florais eram remédios, né? Era a forma com que ele abordava o veículo de tratamento. Hoje em dia, a gente trabalha muito com a palavra essência floral, né? Para desvincular de profissões específicas que possam cercear a nossa atuação como terapeuta energético, como terapeuta holístico, como terapeuta floral, né? E demais profissões da área de terapia holística. Então vamos falar dessa pessoa, né? Dr. Eduardo Bach nasceu em 1886 no povoado de Moseley, perto de Birmingham, na Inglaterra. Aos 20 anos, ele entrou na Faculdade de Medicina de Birmingham e, após a conclusão do seu curso, especializou-se em bacteriologia, imunologia e saúde pública. Gente, naquela época, a contaminação, as doenças infecto-contagiosas eram um grande problema, né? E havia uma demanda muito importante de profissionais que trabalhassem, que estudassem e que combatessem as doenças infecto-contagiosas. O doutor Eduardo Bach foi um desses médicos que se engajaram na imunologia e na bacteriologia, justamente para lutar contra os efeitos das bactérias, dos vírus, dos fungos no sistema humano. Então, como médico, ele pôde observar como os pacientes reagiam às enfermidades e como essa reação influía no curso das doenças. Ou seja, ele observou que no mesmo tratamento aplicado a pessoas diferentes, nem sempre o efeito era o mesmo, nem sempre surtia o mesmo efeito. E ele também percebeu que medicamentos eficazes para algumas pessoas nem sempre atuavam em outras, apesar da patologia ser a mesma. E que em pacientes com temperamentos similares, as respostas aos tratamentos eram similares. Então ele começou a ter um know-how, ele começou a ter um insight, melhor falando, de que, poxa, tuberculose, ok, tuberculose eu trato com esse tipo de antibiótico, mas acontece que o paciente A tem tuberculose e evoluiu bem. O paciente B, eu tratei com o mesmo medicamento e ele evoluiu mal. Por que será? O que diferencia um paciente A do B se eu estou aplicando o mesmo tipo de medicamento? E essa febre não abaixou? Abaixou num, mas não abaixou no outro. Mas por que se a bactéria é a mesma? Se é o mesmo vírus, se é o mesmo fungo atuando? O que teria de diferente atuando nesse campo dessas pessoas? E aí ele começou a perceber que a diferença era o temperamento das pessoas. Alguns temperamentos reagiam melhor à medicação, ao tratamento básico, ou tratamento estipulado. Outras, apesar de todo o tratamento, apesar de todo o esforço, elas não tinham uma reação adequada nem perto de outras. Hoje em dia, gente, a gente vê isso ainda acontecendo na terapia ortodoxa,
né? Nós temos pacientes com o mesmo tipo de câncer e fazendo o mesmo tipo de quimioterapia, uns evoluem bem, outros não. E aí você vai ter a questão de avaliação do emocional desse paciente para ver o que será, né? Se a química é a mesma, se a doença é a mesma, se o local é o mesmo, por que as respostas terapêuticas são diferentes. E isso é que chamou a atenção do Dr. Eduardo Bach. E ele começou a desenvolver isso. Em 1919, ele começou a trabalhar como patologista e bacteriologista no Hospital Homeopático de Londres, porque ele foi discípulo de Hahnemann. Ele foi aluno de Hahnemann. Hahnemann é o pai da homeopatia. Então, ele foi aluno de Hahnemann, também se especializou em homeopatia, e ele começou a trabalhar nesse hospital e desenvolveu as suas próprias ideias sobre homeopatia. Na realidade, a terapia Floral de Bach, ela pode ser considerada como um outro ramo da homeopatia. A homeopatia clássica em si, ela tem uma abordagem física muito importante, né? Distúrbios físicos. Ela trata diarreia, ela trata hipertensão, ela trata problemas de alergia, dores de cabeça, ela trata tumores, ela trata prisão de ventre, ela trata, enfim, vários tipos de problemas no corpo físico. O Dr. Eduardo Bach estava preocupado com o emocional, os problemas emocionais. Ele queria alguma coisa que conseguisse fazer com que essas pessoas pudessem reagir aos tratamentos de forma equiparada, de forma equilibrada. Em 1929, ele era muito respeitado na área médica em toda a Europa, mas ele teve um chamado interior, porque aquela luzinha, aquela pergunta, ela não conseguiu ainda ser totalmente respondida. Aquela pergunta interior, né, que ele teve quando ele abordava os pacientes diferenciados. E ele obedeceu a esse chamado interior. E ele abandonou todas as suas atividades e partiu para o campo em busca de novos remédios. E ele foi para o Bath Center, que hoje em dia é o Bath Center, que é uma propriedade, né, da sua família. E lá ele se isolou e começou a estudar novos remédios, ou seja, hoje em dia novas essências, né? Mas naquela época, por ele ser um médico, ele trabalhava com a palavra remédios, né, gente? Entre 1930 e 34, ele ficou isolado nessa propriedade, estudando, e ele descobriu os 38 remédios ou as 38 essências florais e escreveu os fundamentos da terapia floral de Bach, que ele disse que era uma nova medicina, que na realidade ela é uma parte da homeopatia, porque é medicina vibracional, mas especificamente ligada a padrões emocionais. Floral de Bach não trata diarreia, Floral de Bach não trata TPM no sentido de dor de cabeça de TPM, Floral de Bach não trata prisão de ventre e nem trata asma. Ele trata os padrões emocionais individuais que possam fazer com que a pessoa somatize a diarreia. Mas ele não vai tratar, não existe floral para diarreia. Existe floral para um determinado padrão que possa estar fazendo com que essa pessoa venha somatizar lá na frente uma diarreia. Ok, gente? E de volta à sua cidade, ele começou a aplicar essa nova medicina e verificou a sua eficácia, porque finalmente ele conseguiu equiparar uma resposta terapêutica em pacientes com diferentes padrões de comportamento, tratando eles complementariamente com os florais de Bach. Então, ele é um dos pais da medicina complementar, é um dos pais da terapia complementar. Os florais de Bach não são terapias, né? Os florais, a terapia floral, englobando todos os florais, ela não é um tipo de terapia que ela precise ser retirada à parte, trabalhada à parte. Ela não é alternativa, ela é complementar. Então ela pode e deve ser utilizada junto com a alopatia, que são os remédios convencionais, junto com quimioterapia, pré e pós-cirurgias, junto com os antibióticos. Não tem nenhuma contraindicação, muito pelo contrário, ela fortalece o seu sistema emocional para que você possa responder de uma forma
mais qualificada ao tratamento médico, ao antibiótico, ao anti-inflamatório, à quimioterapia, à cirurgia que você fez ou fará. Então, na realidade, ele não é um tratamento que deve ser feito de forma alternativa. E eu sempre falo isso nos meus cursos. A palavra terapia ou medicina alternativa é uma palavra que tem um poder negativo a nível de qualificação, porque dicotomiza, separa as coisas. Eu tenho a alternativa de escolher entre uma medicina natural ou uma medicina ortodoxa, né? E isso atrapalha o paciente no seu processo de recuperação. A palavra complementar, ela já te diz o quê? Ela te diz que eu posso perfeitamente ir ao meu oncologista e me tratar, e devo fazer isso, no caso, e complementariamente eu posso ter sessões de reiki, eu posso fazer cromoterapia, eu posso fazer florais de Bach, terapia floral de Bach, Saint-Germain, Minas, de diversos tipos de escola, eu posso estar fazendo acupuntura, eu posso estar fazendo aurículo, porque isso só vai somar ao meu tratamento, não vai de forma alguma prejudicar a evolução e a proposta dos profissionais ortodoxos. E essa história deve ser bem trabalhada e deve ser bem difundida, porque de muito tempo para cá a palavra alternativa ela vem se rolando, e isso separou duas escolas importantes, e quem perde com isso é o paciente, é o ser humano que perde com isso, né, gente? Então, passando o próximo slide, ele em 1934 ele terminou a sua missão. Ele estudou, desenvolveu o sistema de terapia floral de Bach e morreu em 1936, deixando com o seu trabalho as essências florais que são utilizadas até hoje. Morreu dormindo. O enfoque do Dr. Bach possibilitou uma nova visão das doenças, buscando uma razão emocional para as mesmas, tratando-as com uma combinação das suas 38 essências florais. Então, esse ser iluminado, né, ele teve a missão de vir para o planeta Terra, estudar medicina, fazer a ligação entre o emocional e o físico, desenvolver um sistema que pudesse justamente facilitar o tratamento, abordando os dois sistemas em conjunto, né? Ele tratando o emocional, ele complementa um tratamento físico que ele também fazia, porque ele também era médico ortodoxo, né? Médico clínico. Ao terminar a sua missão nesse planeta, esse ser iluminado morreu dormindo, né? É uma história muito bonita, é uma história nós temos vários, né? Vários missionários iluminados que vêm para o nosso planeta para oferecer serviços não tem como calcular o valor, né? É incomensurável o valor para a evolução das pessoas, do planeta e do universo de uma forma geral. Mas ele deixou pensamentos. A doença é o resultado do conflito entre a alma e a mente, e ela jamais será erradicada, exceto por meio de esforços mentais e espirituais. A alma é livre, a mente cerceia, né, gente? A alma, ela é livre. A palavra ideal para falar sobre a alma é isso mesmo. A mente, ela, através da educação, ela já te trava, te prende. Muitas vezes você tem vontade de sair de um determinado lugar, mas a sua mente diz, não, você não pode, você tem que terminar o seu horário de trabalho. Muitas vezes você tem vontade de dizer alguma coisa para uma pessoa, mas você não diz porque você não pode, você poderá ser mal educado, ou se você falar determinada coisa, você poderá sofrer determinada resposta, e aí a gente vai se cerceando, se colocando cercas, né, na nossa alma. E essas situações de desagrado, elas vão levando ao adoecimento da nossa alma e vai repercutir no plano físico futuramente. Nossa saúde física depende do nosso modo de pensar,
dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Existe um vídeo muito importante que todos deveriam assistir e você consegue baixá-lo no YouTube. Ele é uma palestra do Dr. Masaru Emoto chamada A Mensagem da Água. Esse vídeo ele mostra como o padrão de pensamentos e emoções pode atuar na configuração molecular dos cristais de água quando congelados. É impressionante. Eu coloquei esse vídeo no curso, né, e vou rodar para vocês assistirem. Agora, não sei se a qualidade vai ser interessante, mas sempre quando eu tiver um vídeo inserido no PowerPoint aqui nos slides, eu vou colocá-lo ao lado da imagem lá no Facebook, o link, para que vocês possam entrar e abaixar o vídeo e poder assistir de uma forma melhor, em HD, de uma qualidade mais específica, né? Para que vocês possam estudar melhor. Muito bem, mais um pensamento. Os medicamentos devem atuar sobre as causas e não sobre os efeitos. É aquela história da medicina chinesa. Tratar a raiz ou a manifestação? Ou tratar os dois, não é? Segundo Eduard Bach, que vem da homeopatia, isso é um pensamento homeopático, você deve trabalhar a causa do problema e não o efeito do problema, né? Corrigindo o desequilíbrio emocional no campo energético, você vai conseguir um equilíbrio no campo físico a médio e longo prazo. Então, a gente tem essa visão diferenciada da terapia ocidental, né, que ela é imediatista. Então, se eu tenho dor de cabeça, eu tomo um remédio, um analgésico para dor de cabeça. Mas por que essa dor está acontecendo? O que aconteceu para eu estar desenvolvendo essa dor? Qual o desequilíbrio que está promovendo essa dor, esse desconforto? Isso é pesquisado pela medicina energética, pelas terapias energéticas, né? Incluindo a acupuntura, a auriculopuntura, a reflexologia, os florais de Bach, homeopatia. Quando você fala em dor de cabeça e o plano físico é a prescrição de um medicamento, um analgésico, você está tratando o efeito, ou seja, apenas a dor, né? O que não significa que você está curando uma pessoa, até porque ninguém cura ninguém. A cura é um processo autógeno, é autocura. Você é feito com a capacidade de se curar. Nossas células, elas se curam, elas se reproduzem, elas fazem seleção natural das que estão alteradas e elas conseguem se restabelecer o equilíbrio. Basta você cortar um dedo que você vai perceber que em 2 dias você está se regenerando sozinho. Então, mesmo que você venha ter alguma infecção, você também tem a capacidade de lutar contra esse patógeno e você verá no seu dedo a reação da luta, da briga celular, você se defendendo contra um agente externo. É claro que as medicações elas vêm para dar apoio a isso, porque nós temos muitos patógenos, muitos agentes que são muito agressivos e que demandariam mais tempo. Mas nós nascemos com essa capacidade de autocura. E aí é que vem o pensamento da terapia floral de Bach, né? Das terapias vibracionais. Segundo o Dr. Eduard Bach, as doenças reais e básicas no homem são certos defeitos, aqui entre aspas, né, que ele considerou como defeito, né, como orgulho, crueldade, ódio, egoísmo, ignorância, instabilidade emocional, ambição, raiva entra aqui, medo entra aqui, insegurança entra aqui, dificuldade de dizer não entra aqui, excesso de preocupação entra aqui, vários tipos de distúrbios que a gente vai estudar no decorrer do nosso curso. E tais defeitos é que constituem a verdadeira doença, porque ela começa a se manifestar no plano energético, vibracional, e acaba afetando determinados órgãos e vísceras, e determinados sistemas, e determinados locais, tecidos do nosso corpo físico. E a continuidade desses defeitos
se persistirmos nele, é o que ocasiona no corpo os efeitos prejudiciais que conhecemos como enfermidades. Então, de acordo com o Dr. Eduardo Bach, nós adoecemos primeiro na mente, na alma e depois no corpo. E ele quer atuar justamente ali, na causa, no início do problema. Segundo o Dr. Eduardo Bach, uma erva daninha ela tem que ser retirada pela raiz e não apenas podada ou cortada, né, em seus caules. Ela precisa ser retirada na raiz, porque senão cresce novamente. Agora nós vamos passar o vídeo A Mensagem da Água. E eu espero que vocês consigam um bom áudio com ele. Caso não consigam um bom áudio com ele, eu vou jogar pelo Facebook o link para que vocês possam ter acesso a essa dádiva que é esse vídeo. Veio do Japão, do Sr. Masaru Emoto. Sr. Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dentre os 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou então uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. Esta primeira foto é uma foto da água Represa Fujiwara antes. E esta foto é a mesma água após receber uma bênção de um monge zen budista. Represa Fujiwara após oferta de Agora, nessa próxima prece. série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas Água de água destilada. destilada e deixou-as por uma noite. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Shi do amor. Shi do amor. E aqui podemos ver o obrigado. E podem ver onde ele colocou a palavra nesta garrafa aqui. Primero dice en este momento 2 palabras, que es gracias y estúpido. Cada palabra escrita pegamos en la botella desde donde sacamos la muestra y después sacamos el cristal. Entonces, en caso de las gracias, salió un cristal bien formado. En caso de estúpido, salió un cristal deformado. Dejando el agua de grifo un día, reposando, diciendo las palabras con amor y gracias, ya que el agua nos transporta la energía. Pues de esa manera, esas sustancias que vitalmente son negativas, pues se pueden neutralizar. Antes de beber, agitando un poco el agua, pues de esa manera el agua se activa, con lo cual es lo que se podría hacer a nivel individual.